Bom dia. Bem, então hoje começamos, com oração, sagradas orações, E depois tivemos as sagradas canções, contato com as sagradas canções. Agora vamos ter um momento de contato com as sagradas palavras e depois teremos contato com a sagrada alimentação, Sagrada alimentação vegana. Então, primeiramente, parabéns pela realização deste encontro regional com o Kyoshi-sama, representando toda a humanidade. Agradeço a presença também do maestro Rodrigo, Primeira vez aqui em Barretos, onde está começando a formação de novos coralistas, novo coral Messias, qual, pelo que eu senti hoje, todos fazem parte já, hein? Amém. Todos fazem parte. O maestro falou que vem agora toda semana, E sejam bem-vindos também quem está assistindo online, de toda a região interior, talvez até de outras regiões, Então, o nome do Messias, que é o nome de Sama, o nome de Jesus Cristo, Eu preciso pedir permissão a Kyoshi-sama, ao Masaki-sama, também ao presidente Paulo Santos, para compartilhar um pouco com vocês as reflexões que estão sendo geradas dentro de mim, através das sagradas palavras que estamos recebendo através de Kyoshi-sama, do Masaki-sama, sagradas palavras que vêm diretamente de Deus, também de Kyoshi-sama e Jesus Cristo. Então, antes de tudo, vamos confirmar só um ponto. Em quem a nossa fé está centralizada? Em quem a nossa fé está centralizada? Um sagrado juramento, no cânone também da Igreja Mundial do Messias, está bem claro, Nossa fé está centralizada em Deus. Em Deus. A seguir, em Kyoshi-sama e Jesus Cristo, estão servindo a Deus em união. E depois, em Kyoshi-sama, também no Masaki-sama. Porque Kyoshi-sama representa Deus, representa Kyoshi-sama, representa Jesus Cristo, no mundo material, não simplesmente perante os membros da Igreja Mundial do Messias, mas perante toda a humanidade. Perante toda a humanidade. E onde a nossa fé está centralizada? Está centralizada onde? No paraíso, Paraíso que existe dentro de nós, que é onde reside a alma de Deus. A alma de Deus. Mas, uma reflexão que eu queria trazer hoje é como nós vemos Deus. Como nós vemos Deus. Quando se fala em Deus, será que a gente pensa em Deus como um ser que pensa, que sente, que trabalha? Ou a gente imagina um Deus apático, sem emoções, estático? E todos dizem que Deus sabe tudo. Deus pode tudo. Deus está em tudo. Não se prende a tempo, espaço. Isso é verdade. Isso é verdade. Sabemos que Deus é perfeito. Não erra. Deus realmente não erra. Mas isso quer dizer que Deus não sofre? Quer dizer que Deus não sente tristeza? Quer dizer que Deus não sente raiva? Quer dizer que Deus não sente repugnância? Acho que se a gente parar para refletir, talvez a gente tenha dificuldade de pensar que Deus sofre, que Deus sente tristeza, que Deus sente raiva, que Deus sente repugnância. Temos essa tendência? Só que eu venho sentindo que, na verdade, assim, ver Deus
como uma existência que não expressa essas emoções, que nós consideramos negativas, né? É algo que nos afasta de Deus. Talvez até existam pessoas que vão negar até o fim que Deus não sente tristeza, que Deus não sofre, que Deus não sente raiva. Mas Meixo Sama, ele chegou a dizer que quem mais sofre é Deus com a purificação da humanidade. Quem mais sofre é Deus. Na própria Bíblia fala da ira de Deus, da tristeza de Deus, da repugnância de Deus. A gente, por exemplo, só valoriza a nossa alegria porque a gente já sentiu tristeza. Por isso que a gente valoriza a alegria quando a gente sente. Né? Mesma coisa a saúde, né? A gente valoriza a saúde porque já experimentou a doença. Então, da mesma forma, se a gente pensar que Deus não sente tristeza, como é que a gente vai poder valorizar a alegria de Deus? Como vamos valorizar a alegria de Deus se a gente não reconhecer que Ele também sente tristeza? Antes de nos criar, talvez o sentimento que prevalecia, ou talvez até o único em Deus, era a solidão. Depois que Deus nos criou, Ele passou a sentir amor, gratidão, esperança. Eu imagino isso. Aí Ele viveu conosco no paraíso durante muito tempo. Mas aí Ele precisou nos enviar à Terra. Preparou o mundo material. Quando estava tudo pronto, nos enviou. Que era necessário. Mas aí, acho que foi a partir daí, Deus começou a sentir raiva, tristeza, repugnância. E Ele passou a sentir isso justamente porque nos ama de forma ilimitada. Deus sofre porque nos ama. Sofre com o nosso sofrimento, apesar de ser necessário. Mas Ele sofre porque Ele nos ama ilimitadamente. Ele sente tristeza pelo fato da gente não reconhecer o amor dele. Sente raiva quando a gente abusa do livre-arbítrio que ele nos concedeu. Quando a gente se coloca na posição de reis, usando Deus como se Deus tivesse que nos servir apenas. O papel de Deus é nos servir. Isso é se colocar na posição de rei, né? E Deus sente repugnância por tudo o que nos faz virar as costas para Ele. Principalmente a propagação de coisas, informações, né, que não estão de acordo com a verdade. Deus sente repugnância. Então, somente quando a gente reconhecer que o coração de Deus é semelhante ao nosso coração, é porque o nosso coração é fruto do coração de Deus, né? É que a gente vai ser capaz de reconhecer o amor dele por nós. E nos aproximar dele, de fato. Está entendendo isso? Já tinham parado para pensar dessa forma? Eu acredito, inclusive, que foi por isso que Jesus se referiu a Deus como Pai. Até ensinou a oração do Senhor, foi? Pai nosso que estás nos céus. Estimulando todo mundo a se dirigir a Deus como Pai. Pai nosso. Eu acho que quem vê Deus simplesmente como Criador do universo, ou como o próprio universo, né, nunca será capaz de agradar a Deus, alegrar a Deus, servir a Deus, de fato. Então, esses dias, né, foi publicado por Kyoshi Sama, que tudo que é publicado é com autorização, aprovação, definição de Kyoshi Sama e Masaaki Sama. As postagens no Instagram, os trechos da Bíblia, trechos das Sagradas Palavras de Kyoshi Sama, próprias Sagradas Palavras de Masaaki Sama, de Kyoshi Sama, são eles que definem, eles que escolhem, seguindo a orientação divina. Nesses dias, teve um trecho que me chamou a atenção, que diz assim: aprendam a discernir
o que é agradável ao Senhor. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Ou seja, a gente precisa aprender a discernir o que agrada a Deus. Discernir o que agrada a Deus. Aí outros trechos da Bíblia, que o Osama publicou também recentemente, são os seguintes. Eu achei muito interessante, relacionado ao que eu estou transmitindo aqui para vocês. Que geraram essas reflexões dentro de mim. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Outro trecho. A ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecerem. Então, não entristecer Deus. Está falando da ira de Deus em relação a quem desobedecer. Outro trecho. Não deem lugar ao diabo. Todos os trechos da Bíblia. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Andai em amor. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Portanto, sejam imitadores de Deus como seres amados, como filhos amados. Isto deve continuar até estarmos todos unidos na mesma fé e no mesmo conhecimento a respeito do Filho de Deus. Assim seremos pessoas maduras e cresceremos até alcançarmos a altura espiritual de Cristo. Profundo também esse trecho, hein? Tem outros trechos também da Bíblia que o Osama trouxe. As histórias obscenas, as conversas tolas e as piadas vulgares não são para vocês. Outro trecho. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. A gente pode pensar, graças a Deus eu não sou santo, eu não posso. Mas, assim, à primeira vista, né, parecem ser ensinamentos morais, né? Parecem ser ensinamentos morais. Mas se o propósito for viver do agrado de Deus, alegrar a Deus, viver com Deus, então isso nada mais é, né, esses ensinamentos de Jesus, essas sagradas palavras, passam a ser a vivência da própria fé. A vivência da verdadeira fé. Que o propósito for agradar e alegrar a Deus. Deixa de ser meros ensinamentos morais. E esses trechos que citei, né, que estão no Instagram, selecionados por Fiorção, estão em Efésios. Efésios, já ouviram falar? Éfeso era uma cidade grande, inclusive, da antiga Grécia, depois passou a fazer parte da Turquia. Hoje só tem as ruínas, bastante visitado, né? Tem as ruínas de um teatro que era um dos maiores da época. Tem as ruínas do maior templo, também daquela época, da antiguidade, templo de Artemis. Então era como se fosse a Dubai, de antigamente. E o apóstolo Paulo, ele teria realizado viagens missionárias nessa cidade, Éfeso. E quando ele estava preso em Roma, ele escreveu o que se chama a Carta aos Efésios. Era voltado para o povo dessa cidade, de Éfeso, e dos arredores. Né? E parecia que esse povo ele era bem preso, valorizava excessivamente, né, as obras humanas, mais do que a obra de Deus. Os feitos humanos, né? As grandes construções, era reflexo disso, na verdade. Tanto que o apóstolo Paulo, daí, ele enfatizou nessas mensagens que ele teria escrito na prisão, dentro do que ele aprendeu, que recebeu Jesus Cristo, né? Mesmo que tenha sido de forma indireta, ele reforçou, por exemplo, algo que Jesus transmitiu bastante, que somos salvos por meio da fé, e não pelas obras, não pelas coisas que nós realizamos. Porque se fosse pelas coisas que nós realizamos, a gente ia se orgulhar, ao invés de atribuir a Deus. Pensando bem, a gente fazia um pouco isso, né? Eu encaminhei tantas pessoas,
Eu fiz muito donativo, dediquei muito no solo sagrado, ministrei muito, jorei, dei muita assistência religiosa, né? Sempre atribuindo ao nosso esforço, à nossa virtude. Paulo reforçou ainda que a fé, ela não vem de nós, ela vem de Deus. Então, até a fé que a gente acha que a gente possui, na verdade, pertence a Deus. Tudo pertence a Deus, né? Isso que o Osama está ensinando hoje. E a gente veio também se vangloriando, né? Eu tenho muita fé, eu sou espiritualista, eu acredito em Deus. Então é hora de devolvermos essa fé também a Deus, né? Que é a verdadeira fonte. Interessante, né? Que algumas centenas de anos depois de Paulo ter escrito essas cartas aos Efésios, Deus então destruiu essas obras humanas gigantescas que foram construídas lá. Primeiro através de uma tribo, depois através de um terremoto. Você vê que até o terremoto teve que ter para acabar com aquilo, né? Muita gente talvez pensa, poxa, que pena, né? Que destruiu. Tudo obra de Deus. Para trazer uma mensagem também para todos nós. Isso é uma reflexão minha, né? Referente a essa história. Mas aí, retomando o primeiro trecho que eu li, aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Então, graças a Deus Sama, que é o representante de Meio Sama de Jesus, e que também fala através do seu sucessor, Masak Sama, né? A gente tem condições de passar a saber tudo o que agrada a Deus. Tudo o que corresponde ao mundo de Miroku, que é o paraíso, né? Mundo de Deus, mundo da grandiosa luz, mundo do dia, mundo da essência. Corresponder. Tudo que corresponde ao mundo de Miroku agrada a Deus. Tudo que agrada a Deus corresponde ao mundo de Miroku. Agora, vem a pergunta, né? O que agrada a Deus? O que desagrada? Dentro do que a gente já recebeu até hoje. Bem, por exemplo, em relação às canções. Será que existem canções que não agradam a Deus? Acho que a maioria também. Se eu pensar bem, talvez a maioria. Mas também, será que a gente é capaz? Até que ponto a gente é capaz já de discernir? Quais as canções que agradam a Deus, quais que não agradam? Acho que tem algumas que são evidentes, que não agradam, né? Mas, né, se a gente se basear, acho que só na melodia, ou na interpretação da letra, ou até no visual do músico, né, do artista, a gente pode acabar julgando mal, né? Acho que não é suficiente. Daí, quais as canções que a gente hoje tem certeza absoluta que agradam a Deus? Quais que a gente pode ter certeza absoluta? Coro Aleluia, né? O que mais? Vamos ver se lembram dos títulos das canções. Ave Jusana, Maravilhosa Graça. Oi? Amanhã. O que mais? Tristece, por Frederico Chopin. Regresso ao lar. Não. Tem uma pensando bem, né? Tem razão. Que mais? Ter conhecido o vosso amor, né? Mais alguma? A mão de amor, né? A mão de amor. Qual outra? Acho que tocaram na cerimônia especial, comemoração das Messias. Duas. Quais é? O Senhor será eu e um novo mundo. Muito bem. Falta alguma? Tem também aquela mais perto, meu Deus, de vós. Por seu orgulho. Ah, isso. Por seu orgulho. Deus somente Deus. Ah, mas isso não vale. Não, ele falou. Só não falou esse. Mas eu acredito também, né, que é através dessas canções que a gente tem certeza que estão unidas ao paraíso, né? O contato constante com elas, a gente vai ganhar assim, sensibilidade
intuição de Deus, é para poder discernir as canções que agradam a Deus e as que não agradam. Isso não é uma percepção humana apenas, é capaz de discernir. Sejam capazes de discernir, não é um discernimento humano, né? Requer um discernimento divino. Né? Mas eu acredito que só da gente pensar esse objetivo de agradar a Deus, de alegrar a Deus, Deus já vai começar a nos mostrar, dentro de nós, aquilo que agrada, aquilo que não agrada. Só da gente ter esse objetivo de agradar e alegrar Ele. Claro que tem outras canções que podemos considerar que agradam a Deus. Né? O Saxama, por exemplo, citou uma canção gospel, talvez, que ele demonstrou admirar, inclusive pela mensagem que ela traz. Chama Drinking from My Saucer, bebendo a partir do pires. Vocês já ouviram? Bonita essa canção. Quer dizer que todas as músicas gospel também agradam a Deus? Não sei se é por aí também. Né? Por exemplo, na retirada de que eu chamo do Massacre Samba, dos cultos lá no Japão, sempre toca uma música. Né? Não sei se você lembra, teve uma vez que tocou Tim Maia. Tocou Tim Maia. Não quero dinheiro, eu só quero amar. Tocou essa música enquanto que o Massacre Samba se retirava. Né? Teve uma bem alegre também, tocou uma vez, Dance with Midnight. Dance comigo essa noite. Uma música recente, até, moderna, né? Bem dançante. Se alegra que o Samba, se alegra o Massacre Samba, não podemos ter certeza que agrada, alegra a Deus. Isso podemos ter certeza. Inclusive o maestro, né, no Japão, prelúdio, antes do início do culto, ele toca canções em piano. Já viram, né? Elvis Presley, Frank Sinatra, Louis Armstrong, Whitney Houston. Né? Agora, mesmo que a intenção de determinado artista tenha sido colocar na letra da canção uma declaração de um homem para uma mulher, mulher para um homem, que já é algo bonito. Né? A gente pode também encarar essa declaração como uma declaração nossa para Deus. Eu acho que assim até ganha um novo brilho a canção. Né? Novo brilho. Então não é que a canção é humana, está condenada. Então tudo depende do som também, né? Claro que algumas não tem jeito, né? Mas tem que encaixar Deus aí, não consegue. Inclusive, o Salmo de Kyoshi Sama, recente, ele falou do samba, né? Foi cantado dia 15 de novembro, retirada do Massacre Samba, da alegria, né? Que aquela canção trouxe naquele momento. Enquanto o Massacre Samba se retirava, contemplando com a alegria dele. Mas assim, eu acho que tem canções que têm a missão de alegrar, tem canções que é para empolgar mesmo, trazer alguma reflexão, relaxar a mente. Tem canções que têm essa missão, relaxar a mente. E tem canções que têm a missão realmente de salvar, despertar nossa alma. E essas canções que o Sam está fazendo, né, elas têm essa missão. Sei que aqui em Barretos valorizam bastante sertanejo, né? Principalmente o Raiz. Tem até a Camila aqui, que dá o show, né? Eu particularmente adoro. Tudo que estamos recebendo de Sam também, acho que temos a missão de devolver a Deus. Devolver os pensamentos, sentimentos, todos os artistas a Deus. Quando falava dos agricultores, né? A gente entregar, agradecer, expressar gratidão para a existência deles, e também temos que ter a missão de devolver a Deus o coração dos agricultores. Isso é algo que Deus espera de nós. Né? Mas é claro, né? Também tem aquelas canções que acabam degradando o caráter humano. Né? Na arte, em modo geral, existe isso. Artes que degradam o caráter humano, que fortalecem a natureza animal do ser humano, trazem à tona. Mesmo em relação à alimentação, né? Hoje já sabemos que até o cheiro de churrasco animal não agrada a Deus. Graças a que hoje estamos despertando para essa verdade. Estamos sendo transformados também. Né? Eu sempre gostei até do cheiro de churrasco. Mas recentemente teve um restaurante que eu fui com meus pais, que daí tinha a parte do churrasco. Eu já tinha ido nesse restaurante várias vezes. Mas agora, retornando lá, depois de um ano,
e já adepto da alimentação vegana, ficou claro para mim. Assim que eu entrei, eu senti mal-estar só do cheiro. Só do cheiro eu senti mal. Eu agradeci a Deus por ele ter gerado essa transformação dentro de mim. Não era apenas psicológico, era nítido, ficou nítido. Na verdade, a carne, até mesmo o leite, inclusive o ovo, eles também estimulam a nossa natureza animal. E se estimula a natureza animal, inibe a natureza divina, nosso lado divino. Essa natureza animal é que estimula competitividade, agressividade, fica mais agressivo, mais intolerante, se irrita com mais facilidade. É a origem dos conflitos, né? Agora sabemos que a alimentação vegana, simples e natural, é a alimentação do mundo de Miroco, né? Do mundo de Deus. É a alimentação que revigora a nossa alma, revigora a nossa verdadeira essência divina. É a alimentação que nos torna divinos, nos impulsiona para nos tornarmos divinos. Nós também estamos despertando para a oração do mundo de Miroco, né? A oração do mundo de Miroco. Estamos recebendo as canções do mundo de Miroco, as canções do mundo de Deus. E qual seria a postura do mundo de Miroco? Já pararam para pensar nisso também? Qual que é a postura do mundo de Miroco? Qual que é a forma de pensar do mundo de Miroco? Quais são os hábitos do mundo de Miroco? Qual a forma de educar os filhos? As práticas do mundo de Miroco, os lazeres, os entretenimentos do mundo de Miroco. Eu sinto que não é para pensar apenas na alimentação do mundo de Miroco. É tudo. Mundo de Deus. E pode pensar assim, agora complicou. Enquanto estava só alimentação, estava bom. A nossa tendência é se escorar, né? Se acomodar, se escorar naquilo que é mais fácil. Né? E a gente fazia com o joreio. A gente se escorava no joreio. Era assim? Se escorava no joreio. Achava que não precisava estudar tanto os ensinamentos de medicina. E tinha um joelho já para resolver tudo. Né? A gente tem que tomar cuidado para não se escorar também nas verdadeiras 3 colunas da salvação. Como é que seria isso? Eu já oro todo dia, eu já canto as canções, já ouço as canções, já me alimento de alimentos veganos. Então não preciso me esforçar tanto para ir no culto, não preciso me esforçar tanto para entregar o panfleto, não preciso me esforçar tanto para oferecer oferta monetária, participar das atividades. Então, esse cuidado, a gente tem que ter atenção, né? Nossa tendência é se acomodar. Todos nós. Ainda mais quando o foco não é mais do milagre, as graças. Né? Não é mais. Que antes ainda tinha a expectativa, né, de ser beneficiado de alguma forma. Né? Antigamente, a gente se desdobrava porque pensava no benefício que ia receber com aquilo. Proteção, graça, milagre, né? Melhorar o nosso destino. Agora o objetivo da fé, todos sabem, é obter a vida eterna. Nascer de novo. Para poder servir a Deus de verdade. Para que Deus possa se manifestar através de nós. Possamos ser recipientes de Deus. Esse é o objetivo agora, né? Mas aí, por causa disso, a gente tem que tomar cuidado com o nosso ego, né? Nosso ego, ele se acomoda nessa situação. Nosso ego, ele quer benefícios materiais. É isso que ele quer. Então, a gente precisa, né, reconhecer que até hoje a humanidade ela vem desenvolvendo uma postura, pensamentos, hábitos, práticas do mundo humano, mundo da noite, voltado para agradar a si próprio, atender as próprias necessidades, não agradar a Deus. Né? Por isso que a humanidade está cada vez mais perdida, vazia,
quase um beco sem saída, na verdade, né? Então, nós temos a missão de projetar nesse mundo, concretizar um mundo de Deus, onde Deus é o Rei dos Reis, de fato, reconhecido como o Senhor dos Senhores, como Pai Celestial, onde não é o temor da morte, não é o temor da perda, sim o temor a Deus. O que é o temor a Deus? Ter temor a Deus é reconhecer o poder, o amor e o rigor de Deus, principalmente o rigor, né? Porque a gente precisa pensar assim, na verdade. O que seria de mim, o que seria da humanidade se Deus não fosse rigoroso? Sem o rigor de Deus, o que seria de mim? E o que nos salva, o que nos desperta, o que nos liberta, não são as graças, não são os milagres. É o rigor de Deus. É o rigor de Deus que nos salva, nos desperta. Na verdade, Deus ele gostaria de nos tratar com ternura, carinho, o tempo todo. Né? Como ele fazia com a gente no paraíso. Deus não vê a hora de voltar a nos tratar só dessa forma. De deixar o rigor dele de lado. Mas a gente ainda precisa de chacoalhões. Né? Tem jeito. A gente precisa de chacoalhões. Porque a primeira salvação, importante ficar bem claro, viu? A primeira salvação, realizada graças a Jesus Cristo, o perdão de Deus. O perdão de Deus é a primeira salvação. Podemos nos considerar salvos já com esse perdão de Deus. Deus nos fez seres livres do pecado, seres novos, seres salvos. Mas aí vem a segunda etapa da salvação. Segunda salvação, que é nosso despertar, nosso arrependimento, nossa entrega. Por isso que a gente precisa de chacoalhões. Deus ele nos libertou das 180 camadas. Agora, resta a gente fazer a mudança de 180 graus. E nos voltar completamente para Deus. Nos arrepender de toda a tristeza, toda a raiva que a gente fez, que eu senti até hoje. Todo o trabalho que a gente deu para ele até hoje. Assim como a gente deu bastante trabalho aos nossos pais biológicos, né? Também é importante se arrepender, né? A gente não tinha muita consciência, né? Era pequeno, até adolescente, né? Quanta tristeza será que a gente não gerou, né? Nossos pais, raiva. Importante a gente expressar também esse arrependimento. Mas também é fundamental expressar esse arrependimento a Deus. Deus, eu fiz o Senhor sofrer, né? Te dei trabalho, não foi? Deixei o Senhor muito triste. Deixei o Senhor com raiva. Me perdoe. A partir desse arrependimento, o que nos resta? Nos resta comprometimento de agradar a Deus. Não entristecer mais a Deus. Não dar motivo para Deus sentir raiva. Trabalho, acho que a gente vai dar a vida toda, não tem jeito. Mas acho que Deus está também esperando esse nosso reconhecimento. Né? Pensa quanto que Deus vai se alegrar. Pedir perdão, mesmo sabendo que Deus já perdoou. Mesmo sabendo que nossos pais biológicos nos perdoam. Né? Importante a gente se arrepender, pedir perdão. Pensar, né? Até que ponto, né? Já me arrependi. Então, se voltar completamente a Deus, aquela virada de 180 graus, é se alimentar do que agrada a Deus. Ter contato com tudo que agrada a Deus. É ter uma postura que agrada a Deus. Pensamentos que agradam a Deus. Hábitos que agradam a Deus. Praticar aquilo que agrada a Deus. Oferecer a Deus aquilo que Ele realmente quer receber. Sempre lembrando, né, que tem muitas coisas que nos desagradam, mas fazem parte do amor de Deus.
É Deus nos criando e educando. E tem muitas coisas que nos agradam que não agradam a Deus. A gente não pode se enganar. Buscar esse discernimento divino através dessa entrega a Deus. Hoje sabemos, por exemplo, né, que o jorei físico, assim como reiki, passe, tudo isso, né? São coisas que não agradam a Deus. São práticas que fazem parte do mundo da noite. Foram importantes no passado. Não fazem parte do mundo do dia. Vejam quantas pessoas ainda praticam ali, achando que estão entregando a vida a Deus. Na verdade, estão só desperdiçando tempo. Fazendo algo que não agrada mais a Deus. Agradou um pouco, 70, 80 anos atrás. Início da obra divina, quando foi necessário. Para impulsionar a obra. Mas no momento que o Mersama disse, descobri um novo jorei através do sono, o jorei com a mão levantada passou a ser um velho jorei. Ou seja, o jorei do velho mundo. No mundo de Deus, no mundo de Miroku, não existe desperdício. Né? Nenhum tipo de desperdício, na verdade. Isso é importante a gente pensar também. Né? Desperdício de alimento, de tempo, de dinheiro, de oportunidades mesmo também. Né? No mundo de Deus também não existe nem desperdício de oportunidades. Mas é em relação às práticas, né? Quais as práticas que alegram a Deus? Quais as práticas que alegram a Deus? Limpeza, organização, ordem, são coisas que alegram a Deus? Que agradam a Deus? Sempre agradaram a Deus, né? Limpeza, ordem, organização. Mas vai agradar e alegrar ainda mais se a gente limpar, organizar, ordenar, com o objetivo de agradar a Deus, ao invés de ser para nos agradar. Cultivo de verduras, leguminosas, hortaliças, sem uso, claro, de adubo animal, de produtos comercializados. É algo que agrada a Deus ou não? Então, se for possível fazer, vamos fazer. Mas vai agradar realmente se a gente fizer com o objetivo de agradar a Deus. Servir a Deus, né? A entrega do panfleto é a mesma coisa. Eu vou entregar, mesmo cansado, mesmo não querendo, mas eu sei que agrada a Deus, então eu vou fazer. É sentir o privilégio de ser carteiro de Deus. Tem um casal lá da Igreja Campinas, que eles saíram no domingo, foram lá fazendo caminhada, levaram panfletos com eles, entregaram acho que 120 panfletos, na ida e na volta. Aí foi engraçado que eles entregaram numa praça, que era o destino final, depois de voltarem, né? Eles entregaram vários panfletos nessa praça. Estava tendo uma atividade, estava cheio de gente lá. Tudo, né? E depois que eles entregaram tudo, eles ficaram sabendo que aquilo era um festival de churrasco. Nossa! Daí a reflexão que eles tiveram, né? Deus não quis que a gente soubesse. Se a gente soubesse, a gente ia entregar. Eles falaram, a gente sempre sabia qual que era a atividade que estava tendo naquela classe. Dessa vez a gente foi sem saber. Deus não deixou a gente saber. Interessante essa reflexão também, né? É servir como carteiro de Deus. Olha que privilégio. Tudo é um privilégio. Oferta monetária. O nosso ego, né, não quer oferecer. É desvantajoso para o nosso ego ofertar a Deus uma parte. Ah, tudo bem, eu sei que tudo pertence a Deus, mas eu estou devolvendo para o sonem aqui, né? Tá bom já, né? Não precisa devolver fisicamente, concretamente. Será que não? Será que essa oferta concreta também não vai alegrar a Deus? Porque será útil também para o avanço da obra dele que precisa? Construção do sol sagrado da água que precisa? Não mesmo que seja difícil, mas agrada a Deus. Eu vou fazer. Entregando a nossa vida através dessa oferta. Todas essas
essas formas de servir a Deus, grandes privilégios que estamos recebendo. Difundir as canções. Também temos as palavras, né? O espírito da palavra, que a gente hoje reconhece que pertencem a Deus. Né? A palavra pertence a Deus. Costuma falar aí fora, né? A palavra de Deus, né? Quando fala algo da Bíblia. Mas mesmo falando palavra de Deus, não quer dizer que as outras palavras não são de Deus. Todas as palavras, na verdade, são de Deus. Mas existem as sagradas palavras que são, né, Deus conversando com a gente, transmitindo a vontade. Né? Mas em relação às palavras que nós utilizamos, que nós expressamos, também é algo que precisa refletir. As palavras do mundo de Miroco. Em relação a isso, eu separei trechos também publicados recentemente de Efésios relacionados à palavra. São as seguintes: que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouviram. Evitem o linguajar sujo e insultante. Não se deixem enganar por palavras vazias. A gente também tomar cuidado para as nossas palavras não serem vazias. Né? Cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Todos somos membros do mesmo corpo. São reflexões que todos nós temos que fazer. Quantos pecados a gente já cometeu até hoje através da palavra? Principalmente eu, que fui responsável de Orecenter, na mecânica, quantas coisas que eu achava que eram verdades. São os arrependimentos também que a gente precisa expressar a Deus. Né? Deus me perdoe por utilizar a palavra levianamente até hoje, sem reconhecer que elas pertencem ao Senhor. Mas vejam, né, que não é assim simplesmente cultivar bons pensamentos, né? Não é isso que o Osama está falando. Vamos cultivar bons pensamentos, vamos cultivar bons sentimentos, boas palavras, boas ações. A verdade é tirar a velha roupa e vestir a nova roupa. Se desfazer da velha roupagem humana, centralizada em nós, e vestir a roupa de Deus, do mundo de Deus. Que não dá para vestir em cima da outra. É se desfazer. Na verdade, é devolver a Deus, né? Devolver a Deus essa velha roupa. Os velhos pensamentos que adotamos até hoje, todos os nossos antepassados. Postura, formas de educar, hábitos, tudo que é humano que a gente cultivou até hoje. Devolver a Deus e acolher, incorporar a nova roupa, os novos pensamentos, pensamentos do mundo de Deus. Sonem, né? Na verdade, é o ponto-chave aqui, né? Determinante em tudo, né? Porque a postura reflete pensamento. A palavra reflete pensamento. Os hábitos refletem pensamento. Então, na verdade, tudo começa com um pensamento. Sonem. Então, por exemplo, né? Se a gente pensar assim, eu sou habitante do mundo material. Inconscientemente a gente tiver esse pensamento, eu sou habitante do mundo material, aí a gente está no mundo material. Mas se a gente pensar assim, aí sim a gente vai viver, agir como meros habitantes do mundo material. Meros habitantes do mundo material. Mas se a gente pensar, eu sou habitante do paraíso, aí a gente vai viver, vai agir como habitantes do paraíso. Se a gente pensar assim, eu preciso pagar pelos meus pecados para ser salvo. Aí nunca vai se sentir salvo. Nunca vai se sentir feliz, alegre. Vai passar a vida achando que está pagando pelos pecados. Quando, na verdade, Jesus já pagou por nós. Mas se pensar assim, eu fui perdoado e salvo por Deus. Apesar de não ser merecedor. Apesar de ter virado as costas para Deus. Mesmo assim, ele me perdoou. Através do sangue expiatório. Aí a gente vai viver como seres que foram perdoados e salvos.
Outro exemplo, né? Se a gente pensar assim, eu sofro bastante, eu sofro muito, a gente vai ser eterno sofredor. Vai ser eterno sofredor. Mas se pensar, eu sou amado por Deus, seremos eternos abençoados. Estão entendendo isso? Essa mudança de chave é a mudança de roupa. Eu tenho muitos defeitos, eu tenho muitos traumas. Vai passar a vida preso nesses defeitos, nesses traumas. Ou seja, vai passar a vida infeliz, travado. Se pensar, eu sou filho de Deus, eu tenho a alma chamada Messias dentro de mim. É o meu verdadeiro eu. Se pensar, eu sou filho de Deus, aí talvez até Deus consiga utilizar como filho dele, o verdadeiro filho dele. Se a gente se voltar para a alma e falar, eu sou filho de Deus, essa alma vai brilhar de uma forma que vai dissolver aquilo que a gente chama de defeitos, vai dissolver aquilo que a gente identifica como trauma, naturalmente, sem precisar fazer tratamento, etc. Tem casos que é importante tratamento, ajuda, né? Mas não é paliativo. O segredo é se voltar para a alma, se voltar para Deus. Então, conforme um dos trechos, né, que eu citei da Bíblia, fala assim: sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Sejam imitadores de Deus como filhos amados. Filhos que imitam a Deus, imitam ao Pai. Então, vamos sair aqui determinados. Eu também. Cada vez mais determinados. Eu quero agradar, alegrar a Deus. Através da verdadeira oração, através da verdadeira alimentação, a verdadeira canção do mundo de Miru, a postura do mundo de Miru, as palavras do mundo de Miru, os hábitos do mundo de Miru, das práticas do mundo de Miru, que é o mundo de Deus. A maior bênção para nós é ter Kyokusama Masaksama para nos conduzir. Os passos deles são os passos de Mestre Jesus Cristo. A verdade, eles não estão simplesmente copiando, herdando os passos que Mestre Jesus Cristo deram lá atrás. Que Mestre Jesus Cristo não pararam. Eles continuam andando. Continuam em movimento. Os passos que o Sama e Masaaki Sama estão dando hoje é o próprio passo que Jesus e Mestre Sama estão dando hoje. Esses passos aqui são o movimento Messias, citado pelo Masaaki Sama. Assim que eu sinto. Né? O movimento Messias é o movimento da nossa alma. Da nossa alma. Eu tenho certeza que esse movimento Messias gerado pela nossa alma vai sacudir o mundo. Vai dar um fim à velha roupagem do mundo. Vai vestir o mundo com a roupagem do mundo de Deus. Então, através do movimento Messias, da nossa alma, vamos sacudir o mundo. Mesmo que, às vezes, incomode o nosso ego. Vamos sacudir o mundo. Mesmo que seja desafiador, vamos sacudir o mundo. Mesmo que tenha que abrir mão de um monte de coisa. Mesmo que tenha que sacrificar algumas coisas. Vamos sacudir o mundo. Vamos ou não? Então, essa acho que era a mensagem, basicamente, que eu tinha para transmitir hoje. Foi bom? Ajudou? Similar? No encontro passado, né? Então, eu falei basicamente sobre a paixão e devoção, né? Agora eu senti esse desejo. Vice-presidente citou no último curso. Não sei se repararam. Foi bem breve. Mas foi um ponto que me tocou. Quando ele falou em relação às canções agradarem a Deus. Aí Deus me concedeu, né, a permissão de sentir, fazer essas reflexões, poder compartilhar aqui com todos, no dia de hoje. Então, agradeço de fundo do coração e nos encontramos no próximo encontro regional, no mês que vem. Muito obrigado, forte abraço a todos. Vamos juntos, sacudir o mundo. Obrigado.